Já faz algum tempo que eu quero gravar um vídeo falando sobre como perder a timidez, como que eu perdi a timidez, como que eu cheguei no estágio de conseguir falar na frente da câmera, de gravar um story em público, em qualquer lugar da rua, qualquer canto. Como eu consegui fazer isso? Por quê? Porque isso é um dos tópicos mais importantes do desenvolvimento pessoal. É você perder a timidez. É você conseguir se expor para o campo de batalha, ok? Isso aqui que eu estou fazendo é uma exposição que é algo muito complicado. A cada 10 pessoas, eu creio que 8 têm timidez, medo de se expor, vergonha e etc. E eu vou te contar algumas coisas e te explicar alguns fundamentos para você conseguir perder a timidez e a raiz da sua timidez e como que isso aconteceu, como que você chegou no estágio que você não consegue falar em público, tá? Lembrando, eu não sou psicólogo, eu não sou formado em psicologia, em ciência do cérebro, essas coisas. Eu só entendo. Por quê? Porque eu estudei com um psicólogo, que ele é conhecido aí na internet, que ele explicou como perder a timidez, explicou com embasamento científico o que te faz ser tímido, beleza? E como se livrar da timidez. Bom, como que é a minha história? Eu sempre fui um cara desinibido, eu sempre fui um cara que não tinha muito medo de me expor, de conversar com as pessoas. Desde criança eu fazia isso. Tem uma história na minha família, presta atenção, essa é boa. Que eu era criança e aí eu sempre morei em um prédio, né? E aí no prédio, sempre que a gente pegava elevador com as pessoas, minha mãe falava que eu ficava entrevistando as pessoas. Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Quanto você ganha por mês? Qual time você torce? E aí quando a pessoa falava que torcia pro Vasco, eu falava ECA, porque eu era flamenguista, né? E eu fazia isso. Então eu sempre fui muito comunicativo. Eu tenho essa veia da comunicação desde quando eu nasci. E eu gosto de conversar, ensinar, falar para as pessoas o que elas podem fazer e transferir a minha experiência para outras pessoas. Beleza, sempre fui desinibido. Só que quando eu entrei na adolescência, virou o jogo. Eu me tornei um cara tímido, me tornei um cara retraído, me tornei um cara de difícil comunicação, um adolescente super rebelde. E essas coisas aconteceram comigo. Por que isso aconteceu? Por conta de ciclo social e porque eu fui por um caminho que era diferente do caminho que eu deveria ter ido quando eu tinha meus 14, 15, 16. É isso. Então, quando eu tinha 14, 15, 16, eu fui pro mundo dos games. Eu tinha o sonho de me tornar jogador profissional de League of Legends. Eu era viciado em LoL, viciado, ao ponto de ficar 12, 10, 15 horas por dia jogando LoL. Eu, com 15 anos, eu consegui sair do bronze, né? Na época era bronze, e consegui pegar Diamond, diamante, começando do zero no jogo em um prazo curtíssimo de tempo. E meu sonho era ser desafiante, virar profissional dessa parada, jogar com pro player. Meu sonho era entrar na penha. Quem nunca teve esse sonho de entrar na pen game, né? Jogar lá com o BRTT. E aí, velho, eu fiquei nessa brisa de viciado em jogo online, pô. E infelizmente não consegui, por conta de várias coisas. Eu era tão viciado no game que minha mãe ela levava o mouse, teclado, às vezes até o gabinete pro trabalho dela. E o meu irmão mudava a senha do computador, excluía o jogo todo dia. Eu tinha que baixar para jogar uma partida, porque na época demorava 4, 5 horas para baixar o game. Então, essas coisas aconteceram que me impediram de chegar no meu grande sonho, né? Que eu não tive apoio, não tive suporte. Eu jogava com um computador muito ruim. Eu não sei se eu conseguiria nem se eles deixassem eu jogar, porque eu não tinha grana, não tinha apoio, não tinha suporte e eu larguei de mão do jogo, né? E aí eu era muito retraído essa época da minha adolescência por conta disso. Quando você se envolve nesse mundo de jogo, de viciado em game, de correr atrás disso, você esquece ciclo social, porque a tua vida é ficar na frente do computador, você não se alimenta direito, você só come porcaria, você não faz exercício físico. O jogo, se você realmente não sobreviver dele, não ganhar dinheiro com ele, ele só vai te destruir. Ele vai acabar com a sua vida e ele vai te corroer aos poucos, que foi o que aconteceu comigo. Vício em jogo online é uma desgraça, ok? Se você está viciado em jogo online nesse momento, pare. Para pensar, bota o pé no chão e faz uma análise. E nisso fui me tornando retraído e quando eu cheguei na fase adulta, obrigatoriamente, eu tive que quebrar isso. Porque com 17 anos eu estava numa parada de ônibus, eu fui roubado. Eu já falei que 17 não, 18. Eu já falei aqui no canal que meus pais, eles não são multimilionários, não são ricos, mas eu tenho uma família com uma base muito bem estruturada, né? Tipo, do classe média indo pro classe média alta. Então meus pais sempre tiveram grana. Só que nessa época eu tava meio vagabundo, eu já tinha parado de jogar, já tinha parado de ser viciado em jogo. Eu tava indo pra autoescola, eu fui obrigado a tirar a carteira de motorista pelo meu pai. Meu pai pagou lá a carteira e falou: não, você vai fazer essa parada, que é importante, todo homem precisa disso. E eu sou muito grato ao meu pai por ter pago essa carteira de motorista pra mim, né? Na época eu nem sabia o que era dinheiro. E aí roubaram meu celular na parada de ônibus, o cara puxou a pistola, levou.
E aí eu cheguei em casa com a cara mais limpa, falei, pai, roubaram meu celular. E falei pra minha mãe e pro meu pai, né? Aí meus pais viraram pra mim e falaram, mano, se você não trabalhar, você não vai ter outro celular, né? E eu já tava numa época que era necessário ter um celular, eu tinha 18 anos. E aí eu comecei a vender sanduíche natural na rua, chocolate quente também na época do frio, isso foi em 2018. E pra você vender coisa na rua, se você tem vergonha, velho, você não consegue. É impossível, mano. É impossível você fazer vendas públicas na rua se você for uma pessoa tímida, se você for uma pessoa que tem medo da opinião do outro. Porque para pra pensar, não é um trabalho, entre aspas, é digno, eu ia falar que não é digno, mas eu pensei melhor aqui e falei, não, é claro que é digno. Trabalho indigno é roubar, né? Mas ele é digno, porém ele não é bem visto na sociedade. Por exemplo, o meu irmão, ele também vendia coisas na rua, ele vendia quadro na rua, ele montava. Eu não sei se dá pra ver aqui uns quadrinhos que tem aqui. Por exemplo, tem uns quadros aqui meu aqui atrás, esse aqui é da Hotmart, esse aqui é um... Ele vendia uns quadros parecidos com esse, que gruda na parede, sabe? Ele mesmo fazia. E ele ganhava seus 2.500, 3.000 reais por mês vendendo quadro. Agora, as pessoas saíam do shopping, ganhavam um salário mínimo e falavam, vou comprar aqui pra te ajudar, pensando que o moleque não ganhava nada, só pelo fato dele estar na rua. Então não é uma parada bem vista. As pessoas que vendem na rua não são vistas como pessoas que têm grana, como pessoas que fazem dinheiro com aquilo, são vistas como coitadas. Então as pessoas, elas acabavam, por mais que eu tivesse a aparência de playboy, elas me viam como um coitadinho. E eu achava era bom que as pessoas compravam de mim me vendo como um coitado. Eu falava, ué, que porra é essa? As pessoas pensam que eu não ganho nada, e tinha dia que eu tirava 200 reais, 100 reais, 80, 90 reais livre, que era muito mais do que o salário mínimo que os vendedores das lojas que compravam de mim ganhavam, né? Porque eu vendia dentro de uma feira. Eu não sei se você que tá vendo é de Brasília, eu ia dentro da feira dos importados do CIA, saía girando as lojas e vendia chocolate quente, sanduíche natural, essas porra. Vendia todo tipo de lanche. E cara, eu comprei meu celular com isso e eu fui obrigado a ser desinibido. Eu fui obrigado porque eu tinha um objetivo. Só que depois disso, quando eu entrei no mundo da internet, eu tinha que aparecer, gravar story, pra quê? Pra divulgar o meu trabalho, pra poder me conectar com pessoas, fazer networking, coisas do tipo. Só que eu era o tipo de pessoa que só conseguia gravar em casa. Eu tinha muita vergonha de subir um celular no meio da rua e falar, pô, rapaziada, eu tô aqui em tal lugar e pá. Eu tinha muita vergonha de gravar história em público. Mas com o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e aí eu conheci um psicólogo em 2021 chamado Marcos Strider. E ele lançou uma mentoria que se chama Expert Hero Academy. Eu fiz parte da segunda turma de 2021. Sou um aluno pré-histórico do Marcos Strider, né? E aí eu entrei lá, fiz a mentoria com ele, foi uma mentoria ao vivo. E ele é doidão, porque ele se comunica muito bem, ele explicou. E ele falou uma coisa que nunca saiu da minha mente. Uma palavra que ele soltou nunca saiu da minha mente, velho. Ele falou que a timidez é o seguinte: você pensa algo ruim sobre você mesmo, você tem uma autopercepção de valor de si, coisas que você acredita sobre você mesmo, e você tem medo que outra pessoa descubra, que as pessoas de fora descubram o que você acha sobre você mesmo, e por isso você tem timidez. E quando ele falou isso, minha cabeça às vezes que puf. Aí eu comecei a pensar, caralho, o que eu tenho medo que as pessoas descubram sobre mim que pode acabar com a minha imagem? E isso vai gerando altas coisas, vários problemas de timidez. Outra coisa também, problemas de autoestima que também vai direto na tua timidez. Como assim? Aparência física, roupa, confiança, tudo isso vai impactar na tua timidez também. Então você tem que pegar e melhorar a sua barra de autoestima, sua autoconfiança. Ir pra academia vai te ajudar a ser mais desinibido. Comprar uma boa roupa vai te ajudar a ser mais desinibido. Gravar stories todos os dias, por mais que você seja paia falando na câmera, por mais que você não tenha nenhuma desenvoltura, você não entenda nada de comunicação e oratória, se você pegar e gravar um story todos os dias, respondendo caixa de perguntas, conversando com teus seguidores, que sejam seus amigos, a tua comunicação, aos poucos ela vai se desenvolver. E se expor também. Sempre que você encontrar alguém na rua, tenta puxar algum assunto. Como assim puxar algum assunto? Não tô falando pra você ficar horas e horas conversando com gente aleatória, mas você conversar com a pessoa o seguinte: pô, bom dia, tudo bem? Entra no elevador, dá bom dia, cumprimenta. Fala pra pessoa, pô, tá mó calor hoje, né? E aí você puxa um pouco de assunto, depois dá tchau, vai-se embora, porque isso aí vai aos poucos se tornando um hábito comum e aí você vai se desenvolvendo. Não tô falando pra você fazer isso que eu tô fazendo, que é falar na frente da câmera, ensinar, ajudar por... Esse vídeo aqui, ó, nesse exato momento, tô vendo o tempo aqui, tá 9h35. 9h35 falando sem parar na frente da câmera é uma habilidade que eu consegui, mas eu não consegui da noite pro dia. Eu consegui isso com o tempo que eu fui gravando e produzindo conteúdo, entendeu? Eu tenho essa habilidade de comunicação e oratória porque eu já gravei sei lá quantas stories, eu já dei sei lá quantas horas de aula.
E eu tenho essa habilidade porque eu desenvolvi, eu estudei, eu fui atrás de desenvolver, mas sim, eu era uma pessoa inibida. E quando eu comecei a treinar, eu emagreci, comprei boas roupas também, comecei a namorar também, isso ajuda muito, você ter uma namorada para aumentar sua confiança. Cara, tem muita coisa que vai te ajudar a ser mais confiante. E você tem que explorar esses elementos para você poder aparecer e quebrar essa timidez. Por que que você tá tímido? Por que que você tem medo do que os outros pensam sobre você? E assim, ninguém vai pagar nada. E outra coisa também que eu quero falar aqui pra você, pra finalizar o vídeo você não é tão importante assim. Por exemplo, digamos que um dia você sai na rua, você vai pra um parque. Beleza? Você vai pra um parque. Por exemplo, aqui onde eu moro numa cidade chamada Águas Claras e aqui tem um parque ecológico de Águas Claras. Ontem eu fui dar um rolê de bike e tinha gente pra caralho no parque. Tinha muita gente mesmo. E aí, cara, eu só me lembro de uma cena que, entre aspas, me marcou. Eu ando de bike, né? Eu faço um dia de bike e um dia de academia. Um dia de bike e um dia de academia. E aí tinha um cachorro, salsichinha, que ele entrou no meu caminho e quase que eu atropelei o salsichinha. Eu freiei muito pra não bater no salsichinha. E eu falei pra mulher, puta que pariu, aqui tem escrito que tem, os cachorros precisam de estar na coleira. Aí depois que ele morre, aí você vai ficar chorando. Aí eu briguei com a mulher e é a única coisa que eu lembro. Eu não lembro de ninguém que eu olhei, sendo que eu passei por várias pessoas, entendeu? Então você não é tão importante assim, cara. Você não tem essa importância toda que você acredita. Por que que você tá deixando de fazer o que é importante pra você, sendo que ninguém vai lembrar de você amanhã, mano? Tipo assim, as pessoas vão ver teu vídeo, algumas vão se conectar, algumas vão gostar, outras vão te odiar, é normal. Eu sou completamente acostumado a sofrer hate, entendeu? Eu já sofro hate por anos, que eu sofro hate na minha imagem. Os especialistas que eu produzo conteúdo também, a imagem deles é espancada de gente que não faz acontecer. E aí ela tenta levar a frustração pra você. Só que você não é tão importante, ninguém lembra de você tanto assim. Então faz o que tem que ser feito, esquece a opinião dos outros. E tem uma coisa que se chama boletos. Quando você se livra da opinião do próximo, só resta você e seus boletos, sacou? Claro que você vai fazer o que tem que ser feito, e aí você não tenta atropelar etapas. No começo vai ser mais difícil, porém você vai vencendo as suas dificuldades no meio do caminho. Esse é o conselho majoritário que eu te dou, velho. Vai se livrando aos poucos, esquece os seus medos, o que você pensa ruim sobre você, você tem que se livrar disso, porque a partir do momento que você acredita que o próximo vai saber a zica que você tem dentro de você e vai levar pro próximo, você vai travar. Então você tem que trabalhar essa sua zica interna, dos medos que você tem, trabalha essa zica interna. Você não é tão importante assim, você tem que fazer o que tem que ser feito, ninguém vai lembrar de você no outro dia se você estiver fazendo, você vai gerar impacto positivo nas pessoas. Se você entregar um bom conteúdo, se você aparecer na frente das câmeras, se você falar para os seus amigos que seja, e quanto mais pessoas você impacta, quanto mais transformação você gera, mais resultado você tem. Isso aí é indiscutível. Vai chegar um ponto nesse canal aqui, hoje é dia 26/1/2025, vai chegar um ponto nesse canal aqui, velho, que eu tenho certeza que eu vou impactar muita gente. A entrega desse canal nesse mês tá crescendo pra porra e eu tô bem feliz com isso e por isso que isso me motiva a continuar. Então, ó, deixa o like aqui se chegou até o final, comenta alguma porra aqui, se ficou com alguma dúvida, manda um comentário, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre a vida no geral. Eu tô recebendo engajamento de vocês, eu tô ficando bem feliz com isso porque conteúdo de opinião gera engajamento. Tamo junto e vamos pra cima. E se você tem mais alguma dica, alguma coisa para livrar você da timidez, livrar outras pessoas da timidez, se você como eu conseguiu vencer isso, deixa aqui seu aprendizado pro próximo também que vai assistir. Tamo junto e até o próximo vídeo.